Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-algoritmos. Nessa aula vamos trabalhar agora a linguagem C. Então, nas aulas anteriores a gente trabalhou com a linguagem visual, agora a gente vai passar a trabalhar com a linguagem C. Para dar aquela esquentada na linguagem C, a gente vai trabalhar o seguinte problema. Escreva um programa que imprima na tela Olá Mundo. Então, do usuário, a gente não vai precisar de nenhuma informação e como saída devemos imprimir o texto Olá Mundo. Beleza, a gente vai desenvolver o nosso programa aqui em um ambiente chamado de Codecast. Então, vocês podem acessar esse link aqui que vocês vão ter acesso a esse ambiente aqui onde a gente pode desenvolver os nossos códigos. Então, a gente vai começar um código C incluindo algumas bibliotecas. Então, aqui a gente vai incluir stdio.h. Então, std é de standard, padrão. IO é de entrada e saída. Então, é uma biblioteca padrão para a gente ler informações do teclado e gerar dados na tela, ou seja, manipular as entradas e a saída do nosso programa. Diferentemente do visual, né, onde a gente não precisava fazer a importação de uma biblioteca em particular, porque a gente já tinha acesso ao Escreva e ao ler automaticamente. Aqui na linguagem C a gente vai precisar importar as bibliotecas que a gente precisa para manipular os nossos programas. Beleza? Todo programa C começa com int main. Então, int main é aqui de onde inicia o seu programa. É similar, quando a gente estava desenvolvendo lá em Visual, né? Similar ao início, fim, algoritmo. Então, aqui é onde a gente vai definir o conjunto de passos que o nosso algoritmo precisa para resolver um determinado problema. E aqui também a gente não precisa separar, não tem áreas, né, para a gente separar as variáveis e os passos do nosso programa. Beleza, então vamos para o nosso algoritmo. Então, para gerar um texto na tela, como a gente quer gerar o texto Hello World ou Olá Mundo, então a gente utiliza um comando chamado de printf. Então, print para imprimir, e esse F aqui porque a gente pode imprimir formatado. Então, print gera algum dado na tela e se precisar formatar, você pode definir qual a formatação, qual a cara desse texto que você quer imprimir. Então, nesse momento particular, a gente não vai precisar de formatação, a gente vai precisar quando a gente for manipular, no caso, alguma variável. Aqui como a gente vai imprimir o texto Olá Mundo, a gente coloca entre aspas duplas e coloca aqui o texto que queremos imprimir, ou seja, Olá Mundo. Eu não vou colocar o acento porque, no caso aqui, como a gente está trabalhando na linguagem C, a gente precisaria também importar uma biblioteca para poder a gente aceitar aqui, no caso, acento. Porque as linguagens tradicionalmente, elas são escritas no inglês, como a gente não tem acentuação, então, por padrão, as linguagens elas não aceitam acento. Beleza, então vamos executar aqui esse programa. Então, a gente vai executar os passos do nosso programa. Vai começar a partir daqui, então, diferentemente de outras linguagens, né, onde a gente delimita o início e delimita o fim, aqui você vai utilizar o abre chaves para delimitar o início e o fecha chaves para delimitar o fim de uma construção. Então, o pessoal também costuma chamar de abre bigode, né? E fecha bigode. E aqui a gente vai ter o conjunto de passos, né, de execução do nosso programa. Então, quando a gente executar aqui, vai acontecer o que? Ele vai gerar na tela, vai imprimir, né, o texto Olá Mundo. Então, vamos executar aqui, ó. Vamos ver, ó, foi gerado na tela Olá Mundo. Veja que o cursor aqui ficou na frente. Se a gente quisesse que o cursor, ou seja, quando a gente fosse imprimir outra coisa, aparecesse aqui embaixo. Então, a gente pode fazer o quê? Para adicionar uma quebra de linha, a gente coloca um /n. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Ó? Imprimir o texto Olá Mundo e depois vai imprimir aqui um /n para quebrar uma linha. /n é como se fosse um enter. Vamos executar, ó. Imprimiu o texto Olá Mundo e o cursor agora foi para baixo. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.